Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus. Aqui seu irmão em Cristo, pastor Ricardson Souza. Estamos aqui para o nosso devocional do dia e quero convidar você já a deixar o seu like, compartilhar e também deixar o seu comentário. Convido você que não é inscrito a se inscrever também neste canal. Vamos então ao nosso devocional. Hoje vamos tomar como texto base 2 Samuel, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz: Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Nós queremos falar sobre a temática como reagir diante da dor. Veja, amados irmãos, que Saul tinha caído, Jonatas tinha caído na batalha, o exército de Israel tinha sido ferido e muitos homens tinham sido mortos. Veja que Davi, o homem de Deus, diante desta tragédia, vai reagir primeiro com caráter de homem de Deus. Por que falamos que Davi reage com o caráter de homem de Deus? Porque se nós formos analisar a história de Saul e de Davi, ou de Davi e de Saul, nós iremos ver que Saul por muito tempo esteve perseguindo a Davi. Mas quando Saul é morto na batalha, Davi não se alegra. Davi, meus irmãos, não sorri pela morte de Saul. Davi, meus amados irmãos, não vai contar vantagem por causa da morte de Saul. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que Davi vai chorar, vai prantear, não somente por Jonatas, que era o seu amigo, não somente por Israel, que era o povo a quem ele amava, mas também por Saul, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque Davi, irmãos, entendeu que as ações de Saul não poderia influenciar a sua identidade em Deus. Davi não deixou as perseguições de Saul roubar o seu caráter de homem de Deus. Mesmo debaixo da perseguição, da luta, das aflições, Davi permaneceu fiel a quem ele era em Deus, o nosso Pai. Veja que muitas pessoas, por causa das perseguições, por causa das aflições, por causa dos problemas, se tornam amargas, se tornam vingativas, se tornam pessoas frustradas. Mas Davi não se permitiu enveredar por este caminho, porque ele sabia quem ele era em Deus. Não permita jamais que as lutas, os problemas, as aflições, as perseguições te tornem uma pessoa pior, não. Mas diante de tudo isso, busque melhorar e se aperfeiçoar em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Veja, amados, que aqui resta uma lição para nós. E a lição é que o verdadeiro caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, vai aparecer quando nós tratamos as nossas lutas, quando nós nos encontramos diante das nossas dificuldades. Veja que na luta, na dificuldade, muitos revelam um caráter duvidoso, um caráter mau, um caráter que não agrada a Deus. Mas o verdadeiro homem de Deus, na luta, na aflição, ele mostra que tem um caráter exemplar, um caráter cristão, um caráter verdadeiramente agradável a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Como devemos reagir diante da dor? Chorar. Devemos chorar. Veja, se você perdeu alguém, aceite o luto, aceite derramar lágrimas, aceite ali sim sentir a dor daquele momento, sentir a dor daquela perda.
Muitas pessoas, às vezes, acham que é melhor fingir que não existe dor. Muitas pessoas, às vezes, acham que é melhor fingir que não existe o sofrimento. Mas nós temos sim que aceitar passar pelo sofrimento, passar pelo luto, passar pela perda. Claro, meus amados irmãos, que nós devemos aceitar tudo isso, entendendo que Deus é a nossa consolação. A Bíblia Sagrada diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Em Deus há um consolo para a tua alma. Em Deus há um fortalecimento para o seu coração. Então veja que não é fraqueza sentir dor, não é fraqueza chorar, não é fraqueza lamentar, não é fraqueza, meus amados irmãos, falar para Deus também como você está se sentindo. Não adianta a gente se fingir de forte, de super crente. Não, somos seres humanos, né? E veja que na Bíblia nós encontramos várias vezes Davi contando para Deus como ele estava se sentindo. E Deus entendia Davi, meus irmãos. E Deus também, com certeza, nos entende, nos compreende. Ele sabe que somos seres humanos e que nos frustramos, que nos decepcionamos, que sentimos a dor, que sentimos aflições. Conte para Deus, chore diante de Deus e Deus irá curar a sua alma. Em terceiro lugar, como reagir diante da dor? Com respeito e honra. Foi isso que Davi fez ali diante da dor da perda de Saul e de Jonatas. A Bíblia diz que um certo homem vem ali até Davi, né, dizendo que tinha matado Saul. E aquele homem conta isso como se para ele fosse uma grande vantagem. Todavia, Davi olha para ele, né, e o sentencia, né? Davi sentencia aquele homem à morte. Por quê? Porque Davi diz, como pode você ter tocado no ungido de Deus? Veja que se fosse muitos tinham se alegrado, tinham dito, você me fez um favor em matar Saul, mas para Davi não. Para Davi, alguém tocar em Saul era um grande crime. Era um grande crime por quê? Porque Saul tinha sido ungido rei de Israel. Até mesmo Davi tinha tido a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou. E aqueles companheiros de guerra que estavam com ele queriam matar Saul, mas Davi também não permitiu. Por quê? Porque Davi respeitava a autoridade. Davi honrava, né, aquele homem, mesmo ele sendo um perseguidor dele. Veja, amados irmãos, que nós temos que honrar as autoridades. Nós temos que dar honra a quem tem honra. Davi entendia que quando chegasse o dia de Saul morrer, ele iria morrer, fosse pela espada, ou por algum acidente, ou fosse de alguma outra forma, mas ele diz, eu não vou tocar no ungido de Deus. Hoje, infelizmente, há muitas pessoas que não pensam duas vezes antes de tocar no ungido de Deus. Então veja que mesmo Saul morto, Davi o honrava. Mesmo Saul morto, Davi ali, digamos assim, trazia, né, em memória a unção de Deus na vida de Saul. Também, no momento da morte de Jonatas, Davi também, né, vai ali elogiar a Jonatas, vai ali relembrar a amizade maravilhosa que ele tinha com Jonatas. Davi vai até mesmo expressar, né, o amor o qual ele tinha ali pelo seu amigo Jonatas, que também caiu na batalha. Vejam, amados irmãos, que no momento da perda, no momento da dor, é tempo sim de nós recordarmos os bons momentos que nós tivemos com aqueles que partiram, os bons momentos que Deus nos proporcionou na caminhada e na jornada. Não adianta-nos também só olharmos para a perda em si, mas devemos olhar para aquilo que Deus tem nos proporcionado até este momento. Veja, para concluirmos, meus irmãos, diante da dor, Davi faz algo tremendo. Ele adora a Deus. Foi diante desta dor, desta perda, que ele vai ali compor um cântico chamado Cântico do Arco. Ele compõe este cântico para adorar a Deus. Por quê? Porque na dor também é tempo de se adorar a Deus.
No sofrimento também é tempo de se adorar ao Senhor. Deus, meus amados irmãos, é digno de ser adorado, de ser glorificado e exaltado em todos os momentos da nossa vida. Com dor ou sem dor, devemos adorar a Deus. Com aflição ou sem aflição, Deus é digno de ser glorificado e exaltado. E Davi entendia isso. Davi entendia que enquanto ele louvava, que enquanto ele adorava, Deus o curava, Deus o restaurava. Portanto, adore ao Senhor em todos os momentos, porque enquanto você está adorando, Deus está te curando, está te fortalecendo, está te cingindo de fortaleza para perseverar na vontade, no caminho e no propósito do Senhor. Queridos irmãos, nós aprendemos aqui, e devemos colocar em prática, que se temos algum ressentimento, devemos perdoar. Tá certo? Davi não conservou nenhum ressentimento contra Saul, mesmo este tendo-o perseguido. Devemos nos permitir, aliás, sentir a presença de Deus no meio da dor. Devemos também nos permitir sentir a dor em momentos difíceis diante do Senhor nosso Deus. Devemos valorizar, devemos honrar as pessoas que Deus tem permitido fazer parte da nossa história. E devemos honrar aquilo que Deus tem colocado também sobre elas. É algumas das coisas que podemos destacar de aprendizado aqui deste capítulo 1, do 2º livro de Samuel. Que Deus abençoe e fale muito mais ao seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus poderoso, em nome de Jesus nós te pedimos, nos ajude, ó Pai, diante da dor, diante do sofrimento, das aflições da vida, meu Pai, encontrarmos em Ti graça para adorarmos o Teu santo nome. Pai, não permita que conservemos nos nossos corações ressentimentos, amarguras, meu Pai, rapinas, ódio, cólera, não, Senhor, mas que os nossos corações estejam lavados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso amado Mestre, o nosso querido Salvador. Abençoe, ó Deus, a nossa vida na sua presença. Abençoe, ó Deus poderoso, nosso lar, nossa casa. Abençoa a nossa família, Pai amado. E o Senhor vem abençoar o nosso dia. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos por tua fidelidade sobre nossas vidas até aqui. Recebe, ó Deus, esta oração. Envia a resposta de bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração a Deus, o nosso Pai. Que Deus abençoe, amados irmãos. Não se esqueçam de deixar o seu like, não se esqueça de deixar o seu comentário, de compartilhar também este devocional. Que Deus abençoe você, o seu dia, a sua família. Fiquem todos debaixo da bênção, da graça e da paz de Cristo Jesus.